Tragédia ambiental em Brumadinho acende alerta no Amazonas. Mais órgãos ambientais descartam rompimento de barragem em Presidente Figueiredo. Ministérios públicos estadual e federal entram com ação para evitar falta de remédios em unidades de saúde do Amazonas. E ainda, preço de imóveis em Manaus pode voltar a subir este ano. E mais, pesquisa inédita descobre fungos nos rios da Amazônia que podem ajudar no tratamento contra o câncer. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Boa noite para você. A tragédia ambiental em Brumadinho, a segunda em menos de 3 anos em Minas Gerais, acendeu alerta em todo o país sobre a segurança das barragens. Aqui no Amazonas, mesmo que os técnicos já tenham descartado uma situação semelhante, deixou órgãos e entidades preocupados. A OAB do Amazonas foi uma das que cobraram medidas preventivas. O pedido da Ordem dos Advogados do Brasil é baseado em uma pesquisa divulgada em 2010, que levantou dados alarmantes sobre as barragens no Amazonas. O documento, protocolado na manhã desta terça-feira, solicita que o governo intensifique o monitoramento nas barragens de mineração do estado. Brumadinho rompeu por alguma situação técnica que não foi verificada. É justamente essas situações técnicas que nós, da OAB, em parceria com o IPAAN, queremos entender se há algum tipo de problema. O medo é que a tragédia de Brumadinho se repita no Amazonas. A barragem em Minas Gerais rompeu mesmo com todos os laudos de especialistas técnicos confirmando a segurança da estrutura. O crime ambiental é o segundo do tipo em 3 anos. Aqui no estado, existem 29 barragens com grande potencial de impactos ao meio ambiente, mas a maior parte é voltada para outras atividades que não a exploração de minérios. Aqui na sede da Secretaria de Meio Ambiente, todas as barragens de piscicultura são avaliadas todos os dias em modelos 3D como esse. Aqui é possível verificar se esses locais são seguros ou não. Mas a responsabilidade de fiscalizar as barragens de mineração cabe a órgãos federais, a Agência Nacional de Mineração. Mas as empresas, ainda assim, precisam apresentar laudos para as instituições estaduais. No Amazonas, das 10 grandes barragens de mineração, apenas uma tem a classificação de alto risco ambiental. Ela fica em Pitinga, uma comunidade próxima a Presidente Figueiredo. As outras barragens causariam um impacto menor se rompessem, segundo a análise do Instituto de Proteção Ambiental do Estado. Mas, de acordo com o diretor-presidente do Instituto, em nenhuma delas existe perigo para as pessoas que moram ao redor. Não há a necessidade de criar a preocupação tão grande e fazer a referência das nossas barragens com relação à barragem, por exemplo, as mineiras, né, de Brumadinho e Mariana, porque são atividades diferenciadas, né, são atividades minerárias diferenciadas. Mas a principal característica que a gente pode ressaltar como relevante dentro desse processo é o relevo do solo, né, é a característica geográfica da região. Isso faz com que a gente tenha, primeiro, maior controle da reservação, né, do armazenamento e menos impacto, para a gente poder entender, menos impacto como aquele que a gente viu das águas escoando ali nos vales, como se fosse, né, uma enxurrada, né. O nosso tipo de rejeito da maior empresa minerária aqui do estado do Amazonas é diferente. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas garante ainda que analisa todos os dados enviados pelas mineradoras e até agora não encontrou irregularidades. Uma visita à barragem em Pitinga está marcada para o início de fevereiro. O governo também liberou verba para continuar com o monitoramento nesses locais. São 5 milhões de reais que é para modernizar o monitoramento das barragens. Em especial, as barragens que são de responsabilidade direta do Estado do IPAAN, são as barragens relacionadas à piscicultura, que são a maior parte das barragens que nós temos no Amazonas.
Com esse recurso, o Estado do Amazonas, a SEMA e, em especial, o IPAAN, têm sido pioneiros na utilização, por exemplo, de drones no monitoramento em tempo real da situação dessas barragens. De acordo com a Mineração Taboca, que atua na área da comunidade do Pitinga, em Presidente Figueiredo, a empresa tem 8 barragens registradas no Cadastro Nacional de Barragens e cumpre todo o protocolo estabelecido pela Agência Nacional de Mineração. Ainda de acordo com a empresa, a fiscalização ocorre periodicamente dentro do cronograma estabelecido pelos órgãos fiscalizadores. A última, inclusive, foi no fim do ano passado. Amanhã, a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Albuquerque, vai reunir com representantes de órgãos fiscalizadores, a Eletrobras e a mineradora Taboca para discutir ações preventivas de segurança em relação à usina hidrelétrica de Baubina. A preocupação agora é com as comunidades, hotéis e pousadas instaladas naquela área. Os secretários de Saúde e Fazenda mostraram hoje a situação das contas do Estado na área da saúde. E um dos grandes problemas ainda é a regularização do estoque de remédios, que inclusive foi cobrada na Justiça pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Pouco mais de 108 milhões de reais. É o saldo que o Amazonas tem em caixa atualmente para o pagamento das despesas do Executivo. De acordo com o secretário da Fazenda, o Estado tem uma arrecadação que gira em torno de R$1 bilhão, mas, segundo ele, o que sobra é pouco para suprir as despesas da máquina pública. Essa diferença a gente já está trabalhando nesses primeiros 20 dias com fiscalização bem mais efetiva, assim como processos de controle de arrecadação maior e outras medidas que envolvem uma gestão a partir de consultorias, de recuperação de INSS, de auditoria da folha, que é a análise de conformidade de folha. Tudo isso, obviamente, vai reduzir o gasto público e corroborar com o aumento da receita. Um dos maiores gastos é com a folha de pagamento de pessoal, que nos últimos 8 anos aumentou em 90%. Durante a entrevista coletiva, o vice-governador e secretário de Saúde disse que dos mais de 108 milhões, 65 vão para a pasta, mas que o valor ainda é pouco diante das necessidades que chegam a 119 milhões. Por isso, a prioridade agora é o pagamento de fornecedores para que as atividades não parem. E esse pagamento depende da deflagração de processo de reconhecimento de dívida. Alguns já se encontram em estado bem avançado, outros já estão em desenvolvimento, o que já permite com que, na medida que esses processos já se encontram já desenvolvidos e acertos, eles já possam ser encaminhados de imediato para a própria Secretaria de Fazenda. Além da situação financeira precária, um dos maiores problemas do Estado é a falta de medicamento nos hospitais da rede pública, tanto que os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com uma ação de execução pedindo que o Estado faça o reabastecimento dos estoques. Segundo o secretário de Saúde e vice-governador, a pasta só foi informada dessa ação nesta terça-feira. Ele disse que está avaliando o caso e não descarta uma reunião com o MPE e o MPF para discutir a questão. Estamos trabalhando para que isso possa ser equalizado e o pleito do Ministério Público é justamente conforme as nossas demandas. Eu preciso analisar adequadamente qual é o teor da demanda. Eu sei que ela se refere a um termo de ajustamento de conduta de 2006 e, assim, as colegas que trabalhavam com isso, em especial a colega Cláudia Câmara Raposo, já tinha discutido comigo enquanto defensor a necessidade de adequação da rede. Nós queremos que isso aconteça, mas nós temos uma ausência de disponibilidade financeira integral para a saúde. Estamos verificando qual é a forma de trabalhar e nós não descartamos a possibilidade de, sim, sentarmos e fazer uma interlocução direta com ambos os Ministérios Públicos para poder discutir a forma como vamos implementar isso com as nossas próprias disponibilidades de caixa. Para aumentar a disponibilidade de recursos, o secretário de Fazenda disse que um controle maior de arrecadação tem sido feito, assim como a redução de contratos. A gente só vai trabalhar com essas situações a partir do momento que a gente tenha uma poupança e que assim seja possível fazer esse tipo de investimento. A partir do momento que a gente não tem dinheiro nem para as despesas correntes, esse tipo de gasto supérfluo, ele realmente tem que ser eliminado.
E a Cruz Vermelha do Amazonas está com uma ação nesta semana para ajudar na campanha Janeiro Branco, que é voltada à saúde mental. Psicólogos fazem atendimentos gratuitos a pacientes de uma zona da cidade que tem alta demanda, mas é carente de profissionais. 2 psicólogas da Cruz Vermelha Brasileira Amazonas fazem o atendimento nesta unidade básica de saúde que fica na Zona Sul. A gente achou a oportunidade de vir, até essa UBS, que já é parceira nossa, para trabalhar em cima dessa demanda. A gente viu que aqui, nessa área da Zona Sul, existem muitas situações que pessoas não têm acesso ao serviço de psicologia. Até por causa da alta demanda de doenças psíquicas, de transtornos mentais. Segundo os psicólogos, as principais doenças mentais são a ansiedade e também a depressão. E a grande dificuldade é porque muita gente procura por atendimentos com esses profissionais, mas são poucos os locais em Manaus que conseguem atender a essa demanda. Às vezes é feito um encaminhamento e logo o paciente ele não tem a vaga disponibilizada. Essa semana mesmo, com a divulgação dessa ação em parceria com a Cruz Vermelha, muitos usuários retornaram e tinha encaminhamento de 6 meses, quase 1 ano. Esses atendimentos poderiam ser feitos nos centros de atenção psicossocial. São 4 na cidade, mas essas unidades só atendem pessoas com casos específicos. Um que é ligado ao Estado, um para a população adulta, ligado ao município, um infanto-juvenil e um para a população AD, de álcool e drogas. Então a demanda ela é bem grande. E até mesmo porque os CAPs, as terapias que eles ofertam, são terapias coletivas, grupais. E a maioria dos pacientes, eles também têm aquela demanda pelo atendimento individual. E só as policlínicas que já são poucas aqui no município. Essa profissional conta que, além dos moradores dessa parte da cidade, elas também atendem pessoas de outras regiões da cidade que procuram pelo serviço. Apesar de aqui ser Zona Sul, mas a gente atendeu leste, norte, e achei isso bem bacana também. E é só chegar, por ordem de chegada, das 13 horas até às 16, desculpa. E aí faz a triagem e aí a gente encaminha para o atendimento. Os atendimentos terminam nesta quinta-feira e a expectativa é que mais de 100 pacientes passem pelas consultas. Sobre a falta de profissionais para atender os pacientes, a Suzan explicou por meio de nota que a competência do Estado quanto à saúde mental é em nível de urgência e emergência. Já a atenção básica é responsabilidade do município. Mesmo assim, também oferece tratamento psicológico nas policlínicas da cidade. Já a Censa respondeu também em nota que se esforça para ampliar e garantir o acesso ao serviço de saúde mental e que a contratação de mais profissionais deve ser feita por meio de um concurso público, só que não divulgou datas. Vamos ver agora o que foi notícia no norte do país nesta terça com os repórteres da Record TV. Um caminhão-tanque carregado com 60 mil litros de combustível explodiu aqui em Belém. No incêndio de grande proporção, as chamas chegaram a alcançar 40 metros de altura. E aconteceu em uma empresa de venda de óleo e lubrificantes. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas com queimaduras pelo corpo e estão em estado grave. As causas do acidente estão sendo investigadas. De Belém, Priscila Amaral. 2 criminosos morreram após troca de tiros com policiais militares do Amapá. Eudo Souza e Bruno Castro da Conceição, ambos de 25 anos. A troca de tiros aconteceu numa área de mata em Santana, município a 17 quilômetros de Macapá. A PM informou que os homens estavam dentro de um veículo e, ao avistarem a aproximação dos policiais, correram para a mata e começaram a efetuar disparos contra os militares. No carro em que eles estavam, a polícia achou drogas, balança de precisão e ainda foram apreendidos uma pistola e um revólver calibre 38. De Macapá, Neily Flan. Um homem foi levado para a delegacia após insultar policiais de Ji-Paraná através das redes sociais. Jefferson Miranda, de 32 anos, foi preso por desacato após publicar várias fotos de policiais em horário de trabalho. Em uma das postagens, além de agredir verbalmente os policiais, o suspeito chegou a dizer que os PMs deveriam morrer. As fotos eram publicadas no status do WhatsApp pessoal de Jefferson. Ele foi encaminhado para a Unisp para prestar esclarecimentos. De Ji-Paraná, Rondônia, Beatriz Mendes.
E chegou a Roraima o novo efetivo do Exército Brasileiro que vai atuar na Operação Acolhida. No total, 590 militares estão nos postos de controle e nos abrigos mantidos pela operação, que atua na capital Boa Vista e em Pacaraima, no norte do estado. E o contingente que assumiu esta semana ficará em Roraima pelos próximos 3 meses. E as ações da Operação Acolhida foram prorrogadas até 2020, de Boa Vista e de Dom Albino. Depois do intervalo, você acompanha. Preço de imóveis em Manaus pode voltar a subir este ano. É daqui a pouco, agora são 7h30. A Crítica na TV volta já.